E aí, galerinha, tudo certo? Ajeitando minha câmera aqui, tá meio torta. Como estamos? Fazem algumas semanas, fiz o último update individual aqui do meu do jogo que eu tô fazendo, dos meus estudos. Vocês podem ter assistido já o último vídeo que eu gravei com o Lucas. Falei um pouquinho do que eu tenho feito aí nas últimas semanas. Não muito, mas acho que tô num ponto bom aí pra dar uma compartilhada. Eu quero falar um pouquinho sobre isso também, sobre onde estou e aonde vamos, de onde viemos. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Pra quem não sabe, eu venho e tenho essa série de vídeos aí, eu aprendendo desenvolvimento de jogos, certo? E uma boa parte disso envolve também o meu método, o meu caminho, etc, blá blá blá. Ah, e nos primeiros vídeos eu criei essa planilha aqui, né, que é como se fosse o meu planejamento do projeto, né? Eu quebrei as tarefas aí no que fazia sentido, né? Vocês podem assistir esse vídeo aí no canal. Acho que é o primeiro vídeo dessa série. E como vocês podem ver aqui, quem está acompanhando já, eu terminei boa parte das tarefas. Boa parte assim, né? Mais da metade. E se você der uma olhada aqui, o resto das tarefas que estão faltando seria defesa normal, poder ser quebrado dependendo da força, blá blá blá. O que eu quero falar? Que são coisas a mais, a maioria delas, né? Claro, toda tarefa é uma coisa a mais, mas são coisas assim, são adições à mecânica do jogo. Agora, e outras coisas também, né? Desenvolvimento visual, organizar o código, falar um pouquinho sobre isso hoje. Isso aqui já terminei. Adicionar partículas no bloqueio perfeito. Então, o que eu quero dizer? As tarefas que eu terminei, elas fazem um jogo. Não um jogo completo, né? É um jogo completo, assim, no termo do fluxo. Hoje eu já tenho agora. Quando você começa o jogo, você entra no lobby. Muito simples, muito feia. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Apresentar alguma coisa diferente. Apresentar a tela toda. Conseguir jogar aqui pra Unity. Espero que vocês estejam conseguindo ver aqui minha tela. Mas, enfim, aqui é. Cadê? Deixa eu desligar um negocinho que eu tenho aqui que tá atrapalhando. Disable. Certo. Deixa eu ver se vocês ainda estão me vendo. Acho que vocês estão. Tá, deixa eu abrir aqui a Unity de novo. Deixar essa tela inteira. Então, quando eu começo a jogar aqui agora, deixa eu colocar aí na Start Screen. Vocês vão ver rapidinho aqui. Conectar o controle. Então, tem aqui como fosse o lobby, né? Você entrou, dá o Start Match, sair do jogo. Se eu apertar um botão aqui, eu entro. Aparece o nome do jogador 1, ou a configuração de controle. Vocês podem ver que tá tudo muito feio, assim, né? Tipo, isso aqui é o nome, é o ID do controle, sei lá, o identificador, então é um nome bem feio, né? Switch Pro Controller, HID, dois pontos, barra, blá blá blá. Eu não entrei em detalhes de como arrumar isso, melhorar a apresentação, não tava no meu escopo. Porque eu queria só fazer funcionar, porque eu sei que eu consigo fazer isso ficar mais bonito, etc. Mas eu não queria perder tempo com isso. E se eu apertar o teclado aqui, o teclado também entra como segundo jogador. Pode ver teclado, keyboard, player 2. Se eu dou Start Match, ele dá o spawn. A gente tem aqui controle com um teclado, com controle, com teclado. Consigo atacar. Acho que isso aqui já tinha na última versão, no último vídeo que eu fiz dessa série. O que tem de novo aqui, acho que agora ele identifica que você morre, que nem eu derrotei o vermelho. Ele aparece como knockout. E ele mostra uma tela assim, quem é o ganhador, né? O winner. Blue, ele dá opções de rematch. Em exit, ele dá o rematch. Opa, ele não funciona com o teclado, tem que ir com um botão aqui. Rematch. Ele dá o respawn dos personagens, né? Na origem, no ponto de respawn. E reseta também a UI aqui. Então, o que eu quero dizer sobre isso?
Não é um jogo completo, né? No sentido finalizado, eu não colocaria isso no Steam. Ó, ele também consegue, quando eu dou um bloqueio perfeito, eu tô apontando pra tela como se vocês conseguissem ver, né? É, ele aumenta aqui esse numerinho aqui. Esse número aqui, ele é como se fosse um bônus, né? Então ele começa como 1, né? Que não tem bônus nenhum. Hum, estranho. Mas é um multiplicador do poder. Então o Red agora tem 2, então ele tem um poder maior. Ele tá vendo que ele empurra mais? Então tem as caixinhas. Ele dá um socão, ele vai mais longe. O azul ele tá com um só, ele é mais fraquinho. Uma das dinâmicas do jogo aí. O que eu queria falar? Tô me enrolando aqui. Ah, ele não é um jogo terminado, né? Finalizado. Mas é um jogo completo no sentido. Deixa eu voltar aqui nas minhas tarefinhas aqui no Excel, Google Sheet. Ah, eu tenho o fluxo básico, né? Começa o jogo, anuncia vencedor e recomeça. Eu consigo dar um golpe, eu consigo ter uma defesa, eu consigo identificar cada plataforma. Então, ao meu ver, assim, por que eu quero falar disso? Eu terminei o jogo, entre aspas, né? Eu consegui fazer algo de ponta a ponta. Eu até joguei com a minha esposa. Eu vou colocar no final do vídeo. Ficou até engraçado. Eu falei com o Lucas sobre isso. Que até então eu tava jogando comigo mesmo, né? Não era nem jogar, né? Que nem eu fiz com vocês aqui. Eu entrava na tela, fazia. Testava as dinâmicas e tal, fechava o jogo e continuava desenvolvendo. Quando eu joguei com ela, é muito diferente. Eu até acho que o quanto antes você conseguir antecipar de alguém sentar com você e jogar a sua dinâmica, o seu jogo, né? Pra testar a dinâmica, melhor. Porque, nossa, foi tão mais divertido, tão mais. Deu pra ver o que tá funcionando, o que não tá funcionando em termos de dinâmica e tal. Então foi bem legal. Vocês vão ver o vídeo aí depois, é bem engraçado. A gente tá falando inglês aí, porque minha esposa não fala português, mas vocês vão entender o que tá acontecendo. Então, voltando ao que eu queria falar. Agora eu tô nesse ponto onde eu tenho todas essas outras tarefas aqui pra fazer, né? Eu tô pensando se vale a pena terminar essas tarefas, tá? Tem aqui desenvolvimento visual, tem um monte de coisa aqui que é coisa extra, né? Defesa quebrada, deixa o jogador atordoado, né? Ah, cadê? Bloqueio quando dá o bloqueio perfeito tem umas partículas e tal. São coisas que eu sei que eu consigo fazer, mas empurrar o jogo como está agora mais pra frente, terminando essas tarefas. Eu tô analisando se isso faz sentido para o meu trajeto como desenvolvedor de jogos, né? Esse jogo que eu tô fazendo aqui, ele é bem bestinha, e ele não é algo que eu acho que eu vá publicar na Steam, etc. Então, tô pensando, é o momento agora de eu continuar essa lista, ou de eu reconhecer que não é mais a coisa mais, como é que posso falar? Produtiva que eu posso estar fazendo no momento. Porque, querendo ou não, a gente tem um tempo limitado, né? Quem tem o trabalho fixo, né? Um trabalho oficial aí, que é o ganha-pão, e faz essas coisas de desenvolvimento de jogos como seu hobby, ou sei lá, algo que você queira transformar em um trabalho, mas ainda não é um trabalho, faz só hora vaga, né? Então você tem que ser muito diligente com como você usa esse tempo. Então tô pensando nisso. Não tenho uma resposta ainda. Se vocês têm uma opinião, deixem aí nos comentários, mas eu tô pensando ainda sobre. O que é perigoso, porque a gente é preguiçoso, né? Então, começar um projeto é sempre mais legal. Então, às vezes, eu tenho que tomar cuidado pra eu não estar me escolhendo algo que eu sei que eu vou falar, vamos começar algo novo. É muito fácil fazer isso. Então, eu tô tentando pensar com calma aí, beleza? Uma coisa que eu quero falar, uma das tarefas aí que eu tava pensando que era importante, até falei com o Lucas no último vídeo que a gente gravou junto, é o organizar o código. Por quê? Até o momento, o meu código tá uma bagunça. Se eu abrir aqui o meu editor, vocês veem aqui que nem a parte de UI aqui, os nomes não estão seguindo nenhum padrão. Eu fui criando meio tipo, criar aqui o arquivo de UI e tal. Criei essa tela de Game Over, chamei de Game Over. A tela que fica durante o jogo ali, que tem os status, né?
dos jogadores. Eu chamei de in-game UI. Daí, cada item, que é o status de cada jogador, né? Que é um item que repete. Eu chamei de HUD Player Status. Tipo, já vê, né? Tá... eu já não tô seguindo o padrão e cada vez que eu crio um arquivo novo, eu tô criando um padrão diferente, que quer dizer que não tem nenhum padrão, né? E a tela de começo do jogo aí, criei chamando de Start Screen. Isso só para começar falando em nomenclatura, né? Porque pode ver assim, os nomes estão todos embananados aí, todos na mesma pasta de scripts. A única coisa que eu fiz para organizar foi tipo, os materiais vão aqui, os prefabs vão aqui, as cenas vão ali. Eu nem renomeei a cena, a cena default padrãozinha que vem, é o sample scene. Mas então, o que eu tava falando com o Lucas é, como eu fiz todo o jogo até agora, eu fiz em um modo meio tipo, aprende e vai pra frente. Aprende como faz algo e vai pra frente. Tem até algumas coisas no código aí que eu acredito que eu fiz a mesma coisa de dois jeitos diferentes. Em alguns cenários, não consigo lembrar exatamente o que aqui. O que num projeto assim é algo meio tipo, peraí, você não tá seguindo o padrão e tal, mas eu acho que como eu tô aprendendo, eu fiz de propósito porque eu queria meio, tá, eu fiz desse jeito. É o melhor jeito? Eu não sei os outros jeitos, então quando eu fui apresentar do jeito diferente, eu tentei fazer do jeito diferente. Então, esse código aí todo aí desse projeto, ele tá muito experimental, né? Então, os nomes não estão seguindo padrão, eu não criei muita organização dos arquivos, e quando se abre os arquivos aqui, que nem esse player controller, que é o que controla o jogador, ele tem aqui, né, umas interfaces que eu tentei para isolar alguns comportamentos do jogador. Eu até compartilho alguns deles com o Block Controller, né, que são as caixinhas que ficam no jogo e tal. Mas se você abrir essas interfaces, tem algumas coisas aqui que eu não sei se eu faria desse jeito, que nem tem o... Cadê? I can block, né? É o negócio de quem pode bloquear, né? Tem que ter um boolean, né? Falando que se ele tá bloqueando ou não. E eu coloquei aqui um collider. Eu acho que não precisava do collider nessa interface e tal. Enfim, o que eu quero falar? O que eu falei com... eu fico indo e voltando, né? Mas o que eu falei com o Lucas é que, tipo, eu sentia que organizar o código ia ser algo muito interessante, porque é como se fosse uma revisão da matéria, né? Que a gente veio aprendendo, né? Que eu vim aprendendo aí nas últimas semanas. Eu ia estar passando por tudo que eu fiz, quase linha por linha, entendendo a estrutura e organizando, né? E conforme eu vou fazendo isso, eu vou contestando o que eu fiz, pensando qual que é a melhor forma de organizar, etc. E eu acho que isso ajudaria a sedimentar melhor aí o conhecimento e questionar coisas que eu fiz e até pesquisar coisas novas, como se faz isso, como se faz assado, porque eu fiz de uma forma meio largadona aí, né? Por escolha, mas assim, não que eu esteja muito orgulhoso disso. Enfim, daí o que eu quero falar? Eu não sei ainda, eu posso organizar o código, mas eu acho que ao mesmo tempo eu tava pensando, né? Reorganizar esse código vai ser quase fazer o jogo do começo. Que nem eu tô olhando aqui o Player Controller, que é um dos scripts principais. Ele tem muita coisa aqui, né? Então, provavelmente, esse prefab que usa o Player Controller, que é o prefab do player. Não esse, porque eu não posso... tem que parar o jogo aqui. Que é esse daqui, né? Se eu fosse refatorar isso, eu provavelmente já teria que refatorar pensando que eu vou fazer com um design diferente. Talvez não sei. Mas vamos falar que eu não vou mudar o design dele, mas vou refatorar. Mas eu sinto que seria quase fazer ele do começo, porque para eu pegar e olhar esse código aqui e decidir, tá, é... olha o espaguete, né? Olha o macarrão. Código macarrônico. Eu preferia abrir um script novo e começar aos pouquinhos, né? Tá, ele precisa fazer isso, assado. Como é que a gente vai fazer assim, assado, tal. Então, não sei se é algo que eu me beneficiaria tanto fazendo, porque seria quase começar o jogo de novo, né? Então, o que eu fiz hoje foi que é um meio termo disso. E pode ser até
falar que seria a primeira tarefa que eu faria se eu fosse reorganizar o código, né? Foi. Eu fui por item, né? Em todos os meus scripts e até na interface do jogo. Esses azuis aqui são as interfaces, né? Com os arquivozinhos que definem as diferentes UI do jogo. Eu criei e os scripts eu tentei, tipo, cada um que eu passava, eu falava, tá, o que que ele faz? Coisas importantes que ele se conecta, tipo outros scripts, etc. E qualquer outra informação que eu achei pertinente. Só pra, não sei, me estabilizar, né? Ver, tá bom, esse que nem aqui, Start Screen Controller, gerencia a Start Screen, o estado, né, da Start Screen, que é a UI da tela inicial. E subscribes to, então ele escuta por esses eventos, né? On player join do game session, e ele mantém a lista visual dos jogadores no lobby. E também tem a açãozinha de começar o jogo aqui, né? E daí eu fiz isso para todos os scripts. Eu falei, o Game Over UI, tá? O que que ele faz, né? Foi quase uma revisão de alto nível, assim, né? Para entender o que eu tenho no meu código e botar, assim, na minha mente tudo que eu fiz até o momento, né? Que é um jogo completo, né? Entre aspas. Então, o que que envolveu isso tudo, né? Que eu fiz até agora. E depois que eu fiz, que nem aqui, já tá meio tipo um diagramão, né? Eu tinha feito tudo em uma linha só, em uma coluna só, todos os bloquinhos, e eu movi eles depois. Por quê? Que foi o segundo passo, né? O primeiro eu entendi tudo que eu tenho, eu fiz a lista toda, descrevi, né? As funcionalidades, com o que se conecta, etc. Depois eu comecei a mover essas caixinhas, porque eu queria, na minha cabeça, ver assim, tá, como que elas se categorizam, né? Tem aqui esses scripts aqui que são sobre as coisas no jogo, né? Que nem tem um bloco, tem o jogador, daí tem as interfaces, né? Que são compartilhadas entre eles. E são todos scripts referentes aos jogadores, né, itens do jogo. Jogador, os bloquinhos ali. Então, se eu tivesse outros objetos no meu jogo, e esses scripts todos entrariam nessa seção roxa ali, né? Daí tem outra seção roxa aqui, que são essa daqui. Então tem as telas do jogo, né? Game Over, a tela inicial. Eu não tô falando de cenas, né? Eu tô falando das telas. A parte de UI. Então tem isso, né? Daí tem os scripts que controlam o estado de cada tela. E esses scripts se conectam com outras coisas no jogo para pegar essas informações. E tem também aqui esses carinhas aqui, que eles são classes que servem como um modelo para ser consumido por alguns itens da interface, né? Então eu categorizei todos esses arquivos aí como coisas referentes a UI. E daí tem esse daqui, que é a terceira categoria que eu identifiquei, que são scripts de gerenciamento, né? Não sei se são esses os scripts que o pessoal chama de managers, né? Que sentam mais ou menos no topo da hierarquia do seu jogo, da sua cena. E ele meio que gerencia. É um gerentão, né? Ali por cima de todos e passa informação para baixo, né? Passa informação para os seus players, para o seu pessoal UI, etc. Então aqui tem o Lobby Manager, né? Que ele é também no Start Screen. Ele adiciona jogadores para session e ele escuta pro gerenciador do Player Input ali, para quando alguém entra inicia uma sessão pelo controle, né? Se eu apertar o teclado, ele dá um Player Joined e esse Lobby Manager aí, ele pega isso daí e adiciona para Game Session, né? E a Game Session aqui em cima, ele mantém a lista de todos os jogadores na sessão e ele emite uns eventos aí para serem consumidos que nem pelo Lobby Manager, pelo Player Spawner, né? Que é o carinha que joga os jogadores na tela e tal. E aqui tem o Player Spawner, que basicamente joga os caras na tela, né? Dependendo de onde você tá, ele faz esse tipo de coisa. Então, meio que criei na minha mente, assim, eu
identifiquei essas três categorias no meu código. Por que eu fiz isso? Porque se eu for ou refatorar o que eu tenho feito até agora, ou se eu for começar algo do zero, eu queria entender pelo menos, tá, conforme eu desenvolvo o jogo, qual que é a estrutura de arquivos que vai se apresentando para mim, né? Como seria um jeito bom de organizar? Devem ter aí várias formas de organizar o seu código, né? Em termos de desenvolvimento de jogos. Eu poderia ir por um caminho de, tá, vamos ver aí como é que as pessoas fazem e tal. Como eu já tenho uma experiência de desenvolvimento, eu preferi entender quais que são os bloquinhos que vão aparecendo conforme você vai desenvolvendo o jogo e fazer uma estrutura minha. Provavelmente muita coisa aí vão ser coisas que já existem, tipo, isso que você criou aqui, essa pasta, sei lá, UI controllers, o pessoal geralmente chama disso. É isso daqui que você criou, o pessoal geralmente faz assim, assado, sabe? Eu não ligo tanto por ter essa discrepância. Até mesmo os projetos que eu faço em desenvolvimento de aplicações, muitas vezes a gente tem, né, os frameworks aí que já vem todos prontinhos com a estrutura de arquivos, né? Esse aqui é o jeito que você vai fazer e você tem que seguir essa forma. E tem os frameworks que são mais de boinha, assim, eles falam, olha, isso aqui é o que eu provenho para você, provido, isso aqui é o que eu dou para você, e você pode escolher como estruturar sua aplicação da forma que você quiser. Mas você se comunica com essas classes, com essas funções aqui que o framework dá para você. Eu prefiro a segunda forma, hoje em dia. Embora, se eu falar de uma aplicação que, tipo, se eu estou fazendo sempre uma aplicação assim, assim, assado, talvez escolha um framework que já me dê essa base pronta aí para mim. Eu sinto que a Unity é mais o segundo caso. Porque ela não vem com uma estrutura de arquivos, etc, para você, né? Você que tem que criar e ir se organizando como é que você vai. Se isso é melhor ou não sei. Talvez para alguém aprendendo que não tenha uma experiência com desenvolvimento e tal, seja um pouco mais difícil, porque você tem que descobrir por você mesmo, né? Ou achar alguém que fale como fazer. Eu não procurei, então eu não achei ninguém. Eu dei uma procurada leve hoje de manhã, mas não achei nada muito que saltou os olhos, assim, sabe? Então eu prefiro fazer eu mesmo a minha estrutura. Enfim, essa. Deixa eu parar de compartilhar aqui, botar minha cara para vocês, não que seja algo benéfico. Stop presenting. Tá, olá, sou eu, aqui grandão de novo. E é isso, é onde eu estou agora. O que vocês acham? Eu continuo o que eu tô fazendo? Começo algo novo? Talvez até vocês derem sua resposta, eu já tenha decidido por eu mesmo, tá? Não tô falando que eu vou ouvir vocês, não. Mas só pra dar um engajamento aí. Enfim. Outras coisas interessantes. Para vocês que estão aí até agora no vídeo, muito obrigado. Vou botar aí no final do vídeo um pouquinho sobre o vídeo da minha esposa e eu jogando o jogo, como um bônus aí. E é isso. Vou terminar por aqui. Eu tinha outras coisas para conversar. Assuntos aleatórios. Eu não sei o quanto que eu poderia colocar assuntos aleatórios aqui nesse jogo, nesse vídeo. Acho que pode ficar meio fora de foco. Talvez eu faça uns vídeos separados só para isso. Eu tenho muitas opiniões para compartilhar aí e ver o que vocês acham também. Principalmente sobre AI e onde você delimita a linha, né, de uso de inteligência artificial para o desenvolvimento de jogos. E para código não tem muita diferença, né? Tipo, é código, você tá lá quando eu tô codificando minhas aplicações dentro do trabalho e tal, eu uso inteligência artificial e é isso, a gente usa. Mas para desenvolvimento de jogos, você tem muitos outros tópicos, né? Você tem o código, você tem arte, você tem voz, você acho que cobre todas as vertentes de IA generativa. Desenvolvimento de jogos consegue utilizar, né? E eu sei que tem muita conversa aí sobre a parte ética.
quando eu falo ético, é muito subjetivo para cada um, né? E é isso. Eu acho que é um assunto que eu quero falar. Eu não vou começar a falar agora, senão eu vou ficar mais meia hora aqui falando. E se você tiver alguma opinião aí, você pode mandar aí no comentário já, que talvez eu já inclua isso no próximo vídeo. Beleza? Não dessa série, mas num vídeo separado aí que eu possa estar fazendo nos próximos dias. Muito obrigado pra vocês aí e fiquem agora com o gameplay do que eu tenho até agora. Eu versus minha esposa. Bom dia pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Join and that's it. Which one am I? Ah, yeah, whatever. So if you press a button, I think this one attacks, hey, and the other one, this one I think blocks. I can't remember the controllers myself. Block. You're going down. Why are you so strong? Because I'm